Eu realmente acho que é muito importante para a carreira do médico, né, ter uma bagagem cultural muito forte, conhecer coisas sociais, né, que não somente a medicina. E eu vou passar uma perspectiva para vocês hoje sobre isso, tá? Eu me chamo Sérgio Batista, eu sou médico, sou fundador da comunidade MB, a comunidade de médicos estudantes de medicina do Brasil que trabalham para se desenvolver. Bom, muita gente fala que é muito importante, né, cultura barra conhecimento social, né? E uma coisa importante é que quando a gente fala de cultura, né, não entenda somente alta cultura ou coisas refinadas. Não é somente você, talvez, ter aquele conhecimento de livros mais refinados, né? Você ter talvez um conhecimento assim muito específico em relação a isso. Isso é importante, tá? Isso é legal, isso é bacana. Mas conhecer o mundo como um todo é uma coisa importante, né? Conhecer as sociedades, conhecer as pessoas, conhecer os grupos de pessoas. É realmente um estudo da sociologia, se você for ver, né? Por que é muito importante para o médico, para o estudante de medicina? Cara, porque você lida com gente, né? A gente lida com pessoas e no final o nosso trabalho ele só vai ser de fato feito com uma pessoa do lado, né? Então você vai ter um trabalho com outra pessoa do lado. Portanto, você conhecer sobre essa pessoa é extremamente importante. É óbvio que conhecer sobre a doença, conhecer sobre os tratamentos, conhecer sobre ciência é extremamente fundamental, né? Mas se você não consegue acessar a pessoa, não adianta nada daquilo, né? Você não vai conseguir fazer muita coisa pela pessoa. Então, se você for ver, se torna parte do trabalho, né, como médico, ter esse conhecimento social, ter esse conhecimento cultural muito forte. E vale muito a pena você trabalhar com isso, né? Às vezes você não vai conseguir se relacionar muito bem com o paciente porque você não entende como que é a mente dele, né? Então você não entende, por exemplo, a mente de um senhor de 60 anos que teve um background de viver numa certa região do país, por exemplo, né? Você não entende a mentalidade do jovem lá de 18, 19 anos que, enfim, vive naquela localização específica, que talvez é mais privilegiado ou que talvez é menos privilegiado, entende? Entender isso ajuda muito nas conexões com os pacientes, né? Assim, o meu relacionamento que eu tive com o paciente, eu percebi de forma muito clara, né? Quando eu tinha uma certa proximidade com a pessoa, cara, a conversa era muito melhor, o paciente ele realmente comprava melhor a sua ideia, né? Assim, realmente criava uma conexão com você e a consulta era muito mais agradável. Enquanto que se você não faz esse relacionamento com o paciente, a conversa ela pode ser muito mais difícil. Então eu percebi que o meu grau de conhecimento, né, de quão sensível eu sou para as diferentes realidades, me ajudava muito. E é uma coisa que eu acho que vale muito a pena como médico, estudante de medicina, trabalhar isso, né? Então, entender realidades é uma coisa extremamente importante. Como que você pode fazer isso? Pode ser vivência pessoal, né? Então, vivência pessoal é uma coisa extremamente importante. Acho que estar ali nos ambientes é uma coisa legal, é interessante, conversar com as pessoas. Isso naturalmente a medicina vai dando, né? Então você vai conversando com muitas pessoas, né? Então você conversa com muita gente, você toca muita gente. Isso naturalmente com o tempo vai dando bagagem. E acho que essa é a visão do médico mais experiente, né? Que está vários anos aí na medicina, porque ele tem um N de pessoas ao qual ele conversou com backgrounds diferentes, que deu uma visão totalmente diferente para ele. Acho que a segunda coisa é você se melhorar como pessoa. Parece clichê, mas tirar certos preconceitos é fundamental, né? Não quer dizer que você não tenha certas coisas que você vai acreditar e que você vai defender, não é isso, né? Mas eu acho que na hora que você vai conversar com o paciente, é realmente um olhar muito neutro para a coisa, um olhar muito tranquilo para a coisa, não parecer que você está julgando a pessoa, entende? Não deixar o teu sentimento sobre aquele tema ser mais forte do que a relação que você está tendo com a pessoa. Acho que é uma coisa que também ajuda muito, né? E outra coisa é, de fato, estudar, né? É sentar para estudar. Então, assim, bagagem literária, realmente buscar coisas ali. E aí, sobre isso, eu acho que talvez a gente falhe um pouco, né? Então, a gente fala de conhecimento social, conhecimento cultural, e aí fica muito preso a talvez uma alta cultura, né? Uma coisa um pouquinho mais refinada, eu diria. Então, e a pessoa acha que aquilo é suficiente. E olha, não, né?
médico lida com pessoas, e lidar com pessoas é lidar com o popular, né? Então, por exemplo, qual que é o popular hoje em dia? Por mais que você não goste, por mais que você ache que seja bobeira, ou seja um pensamento bobo, é importante você entender o porquê que a pessoa ela gosta daquilo, porquê que a pessoa acredita naquilo, entende? E isso é importante, entende? Então, dedicar um tempo para entender o que as pessoas hoje, a nível popular, elas observam, o que elas veem e como elas veem, entende? Qual que é a visão que ela tem sobre essas coisas, entende? Isso aí é fundamental e, enfim, traz um ganho muito legal, assim, pro estudante de medicina e pro médico também, né? Ver documentários é uma coisa que ajuda bastante. Aí eu vou deixar uma recomendação pessoal, tá? Eu gosto muito dos documentários da TV Manchete, antigos, mas que abordam vários temas sociais, populares, e que é interessante da gente acompanhar, né? Então acho que essa é uma coisa legal, assim, de se ver. Ver debates de diferentes grupos, seja mais de um lado, seja mais de um outro, né? Seja mais de elite, seja mais de questões populares, também é uma coisa que ajuda bastante aí nessa formação. E aí, novamente, para mim, isso faz parte de uma formação, entende? Então, fora a sua faculdade, acho que dedicar um tempo para isso é bacana, é legal, entende? Isso é uma coisa que eu sempre tive como algo muito claro, né? Então, estudar medicina técnica é bacana, né? É fundamental, mas eu sempre entendi que, cara, não, eu tenho que dedicar um tempo também para esse conhecimento. E aí que às vezes eu me deixava um tempo para ver um filme, deixava um tempo para conversar com certas pessoas, porque eu sabia que aquilo era importante ao desenrolar da faculdade e pós-faculdade também vai ser muito importante, tá? Uma outra coisa, e aí mais é um bônus mesmo, assim, em relação a isso, né, em relação a esse conhecimento cultural, é que isso também te ajuda a criar conexões com outros médicos, né, com outros profissionais, com outros estudantes também. Então, imagine você ser médico e você conseguir se relacionar com um estudante de medicina, né, você se torna professor e você tem um bom relacionamento com aquelas pessoas. Cara, isso é muito bacana, entende? Eu percebi que os professores que conseguiam ter um relacionamento muito bom com os estudantes, né, eram essas pessoas que eram muito mente aberta para entender a realidade e o que está acontecendo dentro daquela geração de estudantes também, né? E é muito fácil você julgar, né? Então, aquele estudante, essa geração nova é muito ruim, aquela coisa toda, mas às vezes é muito mais efetivo você abrir sua mente, tentar entender como que a pessoa vive, como que ela enxerga o mundo, porque a partir dali vocês criam uma conexão, né? E a partir dessa conexão você pode levar a pessoa para de fato algo que você acredita que é melhor para ela, né? A linha do amadurecimento, entendeu? Então é importante pro médico, né, para criar relacionamento com outros com estudantes, né? E também é importante você ter isso para criar relacionamento com outros médicos também, né? Eu já gravei vídeos falando sobre networking, né, e meios para você criar conexões e, enfim, fazer network dentro da medicina, mas tem uma coisa que faz muita diferença, é você ter um conhecimento cultural, né? Então, por exemplo, você conversar com um médico de outro país, ou até do Brasil, mas de um outro estado, de uma região, e você mostrar que você está inteirado sobre aquilo, né, que você sabe sobre aquela região, sobre aquela coisa, é muito legal, assim, a pessoa te olha com olhos completamente diferentes. Você fala assim, que legal, você sabe disso, você já foi lá, você já viu aquilo, entende? Então, ter essa bagagem também ajuda a nível de network dentro da medicina, né? Seja você estudante, né, com outro estudante, por exemplo, ou com médico, né? Seja você já médico com aluno, né, com estudante de medicina, a pessoa que está ali acompanhando você, ou com outros médicos também, né? Então, assim, eu acho que dentro da medicina a gente só tem a ganhar tendo essas visões, né, essas perspectivas, trabalhando essas questões culturais e essas questões sociais também. Ter esse olhar atento para isso é uma coisa importante. E eu colocaria como uma coisa a ser trabalhada em paralelo à minha graduação ou pós a minha graduação.